Você não é aquele que pensa. Essa frase parece simples, mas se você realmente a compreender, ela pode mudar tudo o que você acredita ser. Porque, desde o instante em que você nasceu, ensinaram você a se identificar com o que acontece dentro da sua cabeça, com o fluxo de pensamentos, com as vozes internas, com as histórias que a mente cria. Mas Rumi, o mestre sufi que via o divino em cada sopro do vento, dizia que o verdadeiro você é aquele que observa tudo isso acontecer. É o espaço silencioso por trás do pensamento. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca perceber essa diferença. Escreva nos comentários: eu sou o que observa, não o que pensa. Essa é a chave do portal. Escreva para afirmar sua lembrança. E se quiser caminhar mais fundo por esse jardim de sabedoria, torne-se membro do canal agora e venha aprender a ouvir o som do silêncio que vive dentro de você. Rumi dizia que a mente é um espelho coberto de poeira. Cada pensamento é como uma camada que nos separa da luz que já está acesa por trás. A poeira são os medos, as crenças, as comparações, o julgamento, as histórias sobre o passado e o futuro. A poeira é tudo o que você pensa ser, mas que nunca foi. Quando você acredita que é o pensamento, você se torna prisioneiro dele. Você começa a reagir, sofrer e desejar como se cada ideia fosse uma verdade. E é exatamente aí que nasce a confusão humana. Não porque o pensamento seja um inimigo, mas porque esquecemos que somos muito mais vastos do que ele. O sufismo, caminho da união com o divino através do coração, ensina que o pensamento é apenas uma ferramenta, um mensageiro, não o mestre. O coração é o verdadeiro rei. Quando a mente governa, o homem se perde. Quando o coração desperta, a mente se torna serva da luz. Rumi dizia: a mente é uma bela serva, mas uma péssima senhora. Essa é uma das frases mais profundas que um buscador pode meditar. Ela revela que o sofrimento começa quando a mente assume o trono da alma. Imagine que você está sentado à beira de um rio. O rio é o fluxo dos seus pensamentos, imagens, palavras, lembranças, julgamentos. Agora observe, você é o rio ou o observador sentado na margem? A maioria das pessoas, sem perceber, se joga dentro da correnteza e é levada por ela. Mas o verdadeiro despertar começa quando você se dá conta de que pode simplesmente observar o rio passar, em silêncio, sem se identificar com ele. Essa é a essência da meditação sufi. Lembrar-se do observador silencioso que sempre esteve ali, mesmo quando as águas estão agitadas. Rumi chamava esse estado de o jardim interior. É o espaço onde o ego não governa, onde a mente se ajoelha diante do coração e onde a alma volta a ouvir a música de Deus. Quando você para de se identificar com o pensamento, algo mágico acontece. Surge o silêncio. E nesse silêncio, o amor divino começa a fluir como uma fragrância. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de presença, cheio de vida, cheio de sabedoria. Mas perceba, a mente vai tentar resistir. Ela vai dizer: isso é impossível. Eu não sei como parar de pensar. Isso não é para mim. Ela teme desaparecer, porque o ego é feito de pensamento. Quando você percebe que não é o que pensa, o ego sente que está morrendo. E de certa forma está, porque o falso eu se dissolve. É por isso que o caminho sufi é chamado de o caminho do amor e da morte. A morte de tudo o que é falso, para que apenas o real permaneça. Os mestres sufis praticavam o dhikr, a lembrança constante do nome de Deus, não como uma repetição mecânica, mas como um modo de limpar a poeira do espelho. Cada vez que você se lembra do divino, um pensamento perde poder sobre você. O eu construído pela mente começa a se desfazer e o observador, o ser real, começa a brilhar. Esse é o segredo da sabedoria sufi. Não lutar contra os pensamentos, mas simplesmente lembrar-se de quem observa. Rumi dizia: o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Quando você entende isso, percebe que a mente fala muito, mas raramente diz algo verdadeiro. Porque o verdadeiro não pode ser dito, só pode ser sentido.
E é nesse sentir que o coração desperta para o mistério. A meditação no caminho sufi não é uma técnica, é um retorno. Um retorno àquilo que você já é. Quando você pensa, o pensamento ocupa o espaço. Quando você observa, o espaço se abre. E esse espaço é o próprio divino respirando em você. Cada vez que você se identifica com um pensamento, eu sou ansioso, eu sou insuficiente, eu sou alguém, você perde contato com o infinito que habita dentro. Mas quando você apenas observa, sem julgar, o infinito começa a se revelar. Você se torna o céu e os pensamentos são apenas nuvens passageiras. Os sufis diziam que a mente é como uma casa cheia de espelhos distorcidos. Você entra e cada espelho te mostra um reflexo diferente. Um te mostra o medo, outro o orgulho, outro a culpa, outro a vaidade. Mas nenhum deles é você. O que é você, então? Você é aquele que percebe o reflexo. Você é a consciência que vê. E quando você percebe isso, o jogo muda completamente. A alma começa a se libertar dos reflexos e retorna ao seu estado natural. Pura luz, pura presença. Nesse estado, o pensamento ainda existe, mas ele flui como vento entre as árvores. Ele já não te domina. Ele vem e vai e você permanece. Rumi dizia: não se identifique com a forma, porque você é o oceano sem forma. A mente é a forma. A consciência é o oceano. Quando o discípulo chega ao mestre sufi, o mestre não o enche de teorias. Ele o leva ao silêncio. Ele o conduz ao espaço onde o pensamento se dissolve e a presença se revela. Porque só nesse espaço o amor divino pode ser sentido, não como um conceito, mas como uma força viva. E quando você toca esse amor, você entende. Você nunca foi o que pensava ser. Você sempre foi o que sente, o que observa, o que é. A verdadeira transformação não acontece quando você muda seus pensamentos, mas quando você deixa de se identificar com eles. Porque o pensamento pode mudar 1000 vezes, mas o observador é o mesmo desde o início dos tempos. Esse é o ponto de virada do despertar espiritual. Você começa a viver a partir do centro, não mais da periferia da mente. E quando isso acontece, a vida muda completamente. Porque de repente o que antes te perturbava perde o poder. Você observa o medo, mas já não é o medo. Você observa a raiva, mas já não é a raiva. Você observa a dúvida, mas já não é a dúvida. Você se torna o céu aberto onde todas as nuvens vêm e vão. Esse é o verdadeiro significado de liberdade espiritual, não ausência de pensamento, mas ausência de identificação. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrando. Observe o som da sua respiração. Há um espaço silencioso por trás dela. Esse espaço é você. Tudo o mais vem e vai. Pensamentos, emoções, memórias, papéis, todos são visitantes, mas o anfitrião é eterno. Esse é o ensinamento central de Rumi. O ser humano não precisa se tornar nada, apenas lembrar-se do que nunca deixou de ser. Quando você realmente entende isso, algo se acende dentro de você. E o que antes parecia uma busca externa se torna uma volta para casa. Porque o que você procurava, paz, amor, sentido, nunca esteve fora. Sempre foi o que você é quando para de se confundir com o que pensa. E agora eu te pergunto, se você não é aquele que pensa, quem é você? E se o silêncio for o verdadeiro nome da sua alma? Você já percebeu que a mente fala com a voz de quem tem certeza, mas raramente sabe do que está falando? Ela se comporta como um narrador apressado, tentando dar sentido a um filme que ainda está acontecendo. Ela comenta, julga, prevê, compara, mas nunca observa. E é por isso que quem vive dentro da mente vive cansado, porque é como tentar atravessar o oceano em um barco feito de palavras. Rumi dizia que o pensamento é como um pássaro preso numa gaiola. Ele canta, mas não sabe o que é o céu. O que você é o céu. A mente é apenas o canto. O mais curioso é que a mente acredita que pensa, mas, na verdade, ela repete. Repetições de memórias, de vozes, de opiniões herdadas, de dores antigas. Quando você diz "eu penso", geralmente é apenas o eco de alguém que um dia te disse algo e você acreditou. O que chamamos de pensamento raramente é criação, é apenas reciclagem.
É por isso que Rumi ensinava que o silêncio é o verdadeiro pensar, porque só no silêncio algo realmente novo pode nascer. E aqui está o segredo que poucos percebem. Quanto mais você tenta controlar os pensamentos, mais eles se tornam fortes. É como tentar segurar a fumaça com as mãos. O sufismo ensina o contrário. Não lute contra o que passa, apenas veja. A visão pura, sem esforço, dissolve o poder da mente. O que se observa se liberta. O que se reprime se fortalece. Essa é a alquimia invisível do observador. Muitos buscam paz tentando pensar positivo, mas pensar positivo ainda é pensar. E pensamento é movimento. Paz não está no movimento, está no espaço entre eles. O pensamento é o som, a paz é o intervalo. E o observador é aquele que percebe ambos. Quando você se ancora nesse espaço, descobre que a vida inteira se move por si só, como uma dança. Você não precisa conduzir a música, apenas escutar. O mestre Sufi dizia: a mente é um viajante que nunca encontra casa, porque ela busca em cada estrada o que só está no coração. Enquanto você buscar no pensamento o que só o silêncio pode oferecer, caminhará em círculos. Mas o dia em que você perceber que é o próprio silêncio, o círculo se transforma em espiral. E a espiral é o símbolo da alma ascendente. Os sufis dançam em círculos não para se perder, mas para lembrar. Cada giro é um lembrete. Eu não sou o que gira, sou o centro que não se move. Essa é a metáfora da existência. Tudo gira. O corpo, a mente, o mundo. Mas há algo em você que nunca gira. Essa imobilidade silenciosa é a sua essência. E é por isso que Rumi dizia: a alma tem o seu próprio ouvido que o pensamento não entende. E talvez agora você comece a sentir um pequeno espaço entre você e o que você pensa. Um intervalo sutil, mas vivo. Esse espaço é o começo da liberdade. Ele é tão frágil que a mente tenta preenchê-lo rapidamente com mais ruído. Mas se você resistir à tentação de responder, de explicar, de controlar, esse espaço se expande. E dentro dele nasce a percepção do eterno. O ego é a tentativa da mente de criar uma identidade fixa dentro do fluxo. Ele diz: eu sou isso, eu não sou aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas a consciência é como o vento. Ela não tem forma nem direção fixa. Ela é tudo e nada ao mesmo tempo. O sofrimento nasce quando o vento tenta ser estátua. E o despertar acontece quando a estátua lembra que é vento. A mente busca certezas, mas o coração entende mistérios. E é por isso que o caminho sufi é o caminho do amor. Porque o amor não precisa entender para aceitar. O amor dissolve as fronteiras do pensamento. Ele não pergunta por quê. Ele apenas se rende. É nessa rendição que a mente se cala e o coração começa a cantar. E esse canto é o som do universo, lembrando que você nunca esteve separado do todo. Pense nisso. Cada vez que você tenta definir o que é você, algo dentro de você se contrai. Porque a definição é limite, e você é o ilimitado. Por isso, todo pensamento sobre si mesmo é uma forma de prisão. Você não precisa se definir, precisa se perceber. A percepção é a verdadeira identidade, e ela não depende de palavras. Rumi ensinava que o verdadeiro eu não é o que diz eu sou, mas o que escuta. O que escuta o pensamento, o que escuta o silêncio, o que escuta até o próprio coração. E quando você escuta com presença, o que era ruído se transforma em oração. O mundo todo se torna um templo. Não há mais dentro e fora. Tudo é lembrança de Deus. A mente acredita que precisa entender o divino para se conectar com ele. Mas o divino não se entende, se sente. A mente tenta decifrar Deus, o coração o reconhece. E é por isso que o sufismo chama o amor de ciência sagrada, porque é a única forma de conhecimento que não precisa de palavras. O amor é a sabedoria que nasce quando a mente se ajoelha. Você já reparou como o pensamento sempre está no tempo, no ontem e no amanhã? Mas o observador só existe agora. Isso significa que você nunca pode encontrar o que é real enquanto estiver no pensamento. Porque o pensamento é o tempo e o real é o agora.
Então, cada vez que você volta ao presente, você se reconecta com o que sempre foi. Os sufis não buscam iluminar a mente, eles buscam transcender o domínio dela. Porque a mente pode até compreender o céu, mas nunca voar. O coração, porém, não precisa compreender. Ele se lança, confiante, como o pássaro que sabe que o vento o sustentará. E é nesse voo que o homem encontra a sua verdadeira natureza. A mente te ensina a observar o mundo. O coração te ensina a ser o mundo. Enquanto a mente busca o caminho, o coração é o caminho. Quando você se volta para dentro, descobre que não há duas jornadas, uma interior e outra exterior. Há apenas o movimento do amor se reconhecendo em si mesmo. E é curioso, quanto mais você observa, mais percebe que os pensamentos vêm de um lugar que não é seu. Eles surgem simplesmente e desaparecem. Nenhum deles pertence a você. E ainda assim você insiste em dizer "eu pensei". Mas observe, o pensamento aparece por si só e você apenas o vê. Então, quem é o dono? Talvez não haja dono. Talvez a consciência seja o campo onde tudo aparece, livre de posse. O sufismo chama isso de fana, a dissolução do eu, não como destruição, mas como expansão. O eu, que acreditava ser um ponto, percebe que sempre foi o oceano. E quando o oceano percebe-se oceano, ele não perde nada, apenas deixa de sonhar que era gota. Esse é o instante em que o buscador se torna o encontrado. E tudo muda quando essa percepção acontece. Porque o que antes parecia problema se torna passagem. O que antes era dor se transforma em purificação. A mente chama de perda, o coração chama de lapidação. Porque, na verdade, nada é tirado, apenas o falso é desfeito. E quando o falso desaparece, o real se mostra. Agora sinta dentro de você a distância entre o pensamento e o silêncio. Um pensa, o outro é. Um muda, o outro permanece. Qual deles é você? E se o verdadeiro silêncio for o som do seu ser tentando te chamar de volta para casa, você ouviria? O erro mais profundo da mente é acreditar que pode compreender o silêncio através do pensamento. Mas o silêncio não se compreende, se torna. Ele é o campo onde toda a compreensão se dissolve. É por isso que os mestres sufis não ensinavam respostas, ensinavam presença. Eles sabiam que quando o discípulo experimenta o silêncio, o entendimento aparece como perfume, não como discurso. O pensamento explica o mundo, o silêncio o revela. E só quem silencia descobre que o mistério não precisa ser resolvido, apenas vivido. Quando Rumi falava que a mente é uma ilusão, ele não queria que você a negasse. Queria que você a enxergasse como um instrumento sagrado que esqueceu sua função. A mente foi criada para servir o coração, mas começou a se alimentar de si mesma. É como uma chama que, esquecendo do propósito de iluminar, começa a queimar o pavio que a sustenta. O pensamento é útil até o ponto em que não rouba o espaço do sentir. Passado esse limite, ele se torna ruído. E o ruído é o véu mais denso entre você e o real. A maioria acredita que pensar é sinal de consciência, quando na verdade é o maior sinal de sono. O pensamento é automático, o observador é desperto. Quando você pensa, você reage. Quando observa, você vê. O ver desperta. O reagir mantém o ciclo. Por isso, os sufis chamavam o despertar de lembrança. Não é adquirir algo novo, é cessar o esquecimento de quem observa tudo. Não é o silêncio que precisa ser criado, é o ruído que precisa ser visto. O silêncio é a base, o ruído é o visitante. A mente quer fabricar silêncio, mas ele já está aqui, como o fundo imutável de tudo que muda. Ele não nasce quando os pensamentos somem. Ele é o pano de fundo sobre o qual os pensamentos aparecem e desaparecem. A chave é lembrar disso. Você não precisa se libertar dos pensamentos. Apenas ver que eles nunca te prenderam. E quando você percebe isso, a liberdade deixa de ser um conceito e se torna respiração. Porque mesmo quando o pensamento surge, há algo em você que permanece quieto, assistindo. Essa quietude é o coração místico, o ponto onde Deus sussurra. É nesse ponto que Rumi se ajoelhava por dentro e dizia: eu me tornei pó aos pés do silêncio. O silêncio aqui não é ausência de som,
é a presença do infinito. A mente quer compreender o mistério, mas o mistério não cabe no raciocínio. Ele é maior do que a forma. E é por isso que, no caminho sufi, o amor é a linguagem mais elevada. Porque o amor não analisa, ele se entrega. A entrega é o portal que a mente teme atravessar. Porque quando você se entrega, você desaparece como forma e se expande como presença. Pense em quantas vezes você acreditou ser o que a mente dizia. Sou inseguro, sou perdido, sou alguém tentando evoluir. Mas quem observa isso? Se você pode ver, não pode ser. O observador é invisível, mas mais real do que qualquer pensamento. Ele é o ponto imóvel onde tudo nasce e tudo retorna. Quando Rumi dizia morra antes de morrer, ele falava da morte do pensador, o colapso do falso centro que acredita ser o dono da consciência. O pensador é como um ator que acredita ser o personagem. Ele esquece que está no palco e começa a sofrer como se o roteiro fosse sua vida real. Mas o observador é o público silencioso que assiste tudo com compaixão. O problema é que esquecemos de que somos o público, não o personagem. O despertar é lembrar o assento onde sempre estivemos sentados. No momento em que você para de acreditar em cada pensamento, algo muda na qualidade da sua energia. O corpo relaxa, o olhar se suaviza, a respiração desacelera. Porque a mente é tensão e a consciência é leveza. Rumi dizia que quando o coração desperta, o corpo se torna alaúde e Deus toca através dele. Quando você não é o que pensa, a vida toca através de você. Perceba algo simples. O pensamento precisa de esforço, a consciência não. Tudo o que requer esforço é limitado. O que é ilimitado é natural. Por isso, o silêncio é o estado natural da alma. Você não precisa fabricá-lo, precisa cessar de interferir. O que interfere é o pensador, o comentarista interno que quer interpretar o que sente. Mas o coração não precisa de intérprete. Ele entende sem traduzir. E é exatamente por isso que o pensamento tenta se infiltrar, até mesmo na espiritualidade. Ele quer entender o divino, atingir a iluminação, conseguir o despertar. Mas o que observa o pensamento já é desperto. Você não precisa atingir nada, apenas ver quem quer atingir. O que busca é o ego. O que observa já chegou. Essa é a reviravolta que desmonta todo o esforço espiritual e abre o espaço da rendição. A mente quer direção, mas o coração vive em órbita do mistério. Ela pergunta, para onde ir? E o coração responde, aqui. Ela quer destino, o coração quer presença. Essa é a grande dança. Enquanto a mente quer explicações, o coração quer experiência. E quando a experiência acontece, a explicação se dissolve sozinha. O pensamento quer segurar o divino com palavras. Mas Deus não cabe em nenhuma forma de expressão, nem mesmo no pensamento de Deus. O divino se manifesta como silêncio pulsante, como presença viva. Os sufis chamavam isso de embriaguez espiritual, não por confusão, mas porque nesse estado, o eu se desfaz em puro êxtase. O pensamento não consegue permanecer sóbrio diante da presença. E quando o ego tenta entender isso, ele se assusta. Ele teme o vazio porque não entende que o vazio é plenitude sem forma. O vazio não é falta, é tudo. O silêncio é o campo onde o amor floresce, onde o som do coração de Deus é ouvido sem palavras. Nesse estado, a mente não precisa desaparecer, ela apenas se curva. Você já notou que o pensamento nunca está em paz com o agora? Ele sempre quer ajustar, melhorar, consertar. Mas o agora não precisa de conserto, precisa de aceitação. A aceitação não é passividade, é reconhecimento de que tudo o que é já é expressão do Uno. Quando você aceita, você deixa o divino respirar através do instante. No sufismo, esse respirar é chamado de Nafas al-Rahman, o sopro compassivo. É o ar invisível da criação, a respiração de Deus sustentando cada forma, cada som, cada pensamento. E ainda assim, o observador é o próprio sopro. Você não o possui, você é ele. Por isso, tentar controlar a mente
é como tentar controlar o vento. Você não o controla, você o reconhece. O erro da busca é tentar encontrar a verdade fora do momento presente. O pensamento busca porque acredita que o agora é incompleto. Mas o agora não é algo a ser alcançado. É o chão onde você sempre esteve. Tudo o que se busca é apenas um disfarce da lembrança de que já somos o que procuramos. E quando isso é visto, a mente perde o poder de te arrastar. Cada vez que você observa um pensamento sem segui-lo, você corta o alimento do falso eu. Ele sobrevive da tua atenção. Sem ela, ele se dissolve. E nesse instante de dissolução, surge um vislumbre de eternidade. É breve, mas real. É nesse intervalo que a alma reconhece o lar. Agora, perceba com calma. O que em você ouve essas palavras? O que em você testemunha o movimento das ideias? Existe algo imutável aí dentro, silencioso, sempre presente. E se esse algo for o próprio som do silêncio que Rumi dizia ouvir nas madrugadas quando se unia ao amado? Escreva: eu me despi da ilusão, e o universo te ouvirá em silêncio. O pensamento sempre acreditou ser o rei do teu mundo, mas Rumi ri em silêncio dessa ilusão. Ele sabia que a mente é apenas o eco distante de uma música que já foi tocada no coração. O verdadeiro tu não pensa, ele observa. O tu real não age, ele testemunha. Quando te esvazias de pensamentos, não te tornas menos, tornas-te infinito. E é nesse instante que o amado se aproxima, não porque o procuraste, mas porque deixaste de te esconder atrás das ideias sobre quem acreditavas ser. O erro da maioria é tentar calar a mente. Mas o sufismo ensina algo mais ousado. Não cales a mente, apenas não acredites nela. Deixa-a falar, mas não respondas. Deixa-a querer, mas não vás. Como um derviche em rotação, gira em torno de ti mesmo, até que tudo o que não é se dissolva na poeira da presença. É ali que Rumi aparece, não como poeta, mas como um espelho que não reflete rostos, reflete o sem rosto. O deserto interior, que antes te assustava, era o próprio templo que o amado preparava. Cada grão de areia que queimava teus pés era uma lembrança. Caminha, porque eu estou no calor. E o calor que tanto fugiste era o mesmo fogo que purifica o ouro da alma. Então compreendes que a ausência de respostas é, na verdade, a presença de Deus disfarçada de silêncio. Quando Rumi dizia, morra antes de morrer, ele falava desse instante, o colapso da identidade, o fim de todas as tentativas de ser alguém. A mente chora, mas o coração floresce. A morte interior não é perda, é expansão. E o que resta depois dela é um vazio tão vasto que o próprio amor o habita sem esforço. Os sufis dançam não para se elevar, mas para cair. Caem para dentro, onde não há centro. E ali tudo é centro. O paradoxo é o perfume do amado. O erro é um portal. A dúvida, um oráculo. O tropeço, uma saudação disfarçada. Quem compreende isso, deixa de resistir. Passa a mover-se como o vento. Não decide, apenas dança. O amado não fala contigo em palavras. Ele fala através dos pequenos atrasos, dos desencontros, do cansaço repentino. Tudo o que te irrita é uma forma secreta de iniciação. Mas só o iniciado percebe. O resto chama de azar. Rumi chamava de amor em treinamento. E o que é o amor? Não é o sentimento humano que conheces. É o colapso de todos os sentimentos em um só pulsar. É a força que cria e destrói universos enquanto beija teu silêncio. É o sopro que apaga todas as certezas, até que reste apenas a chama que nunca se apaga. Há um segredo escondido em tudo o que te rodeia. Até a tua sombra sabe o caminho, mas espera que pares de correr para poder te mostrar. O sol que te ilumina lá fora é o mesmo que te queima por dentro. Se suportares o fogo, ele se tornará luz. Então, não busques ser alguém. Busca ser o nada. O nada é o útero do todo. Quando deixas de querer existir, Deus respira por ti. E nesse instante, o universo se curva diante do silêncio que mora dentro dos teus olhos. O verdadeiro despertar não é se tornar mais sábio, é se tornar mais simples. A sabedoria sufi é uma arte de desaprender. E desaprender
é o ato mais radical que um ser humano pode realizar. Por isso, quando a mente te disser "entendi", sorri, porque o que pode ser entendido já está morto. A alma viva não compreende, ela sente, e sentir é a linguagem dos deuses. Tudo o que é sentido verdadeiramente já é oração. Mesmo o teu silêncio é uma reza, mesmo a tua dor é um louvor secreto. Por isso, não tentes controlar nada. Controlar é negar o amor. Amar é entregar-se ao fluxo que não promete chão. É mergulhar sem saber se há água. E ainda assim confiar que o mergulho é o próprio milagre. O amado não te pede fé, ele te pede rendição. A fé é da mente, a rendição é do coração. A fé acredita, a rendição dissolve. A fé quer entender, a rendição quer ser. E quando és, o universo inteiro se torna a extensão da tua respiração. O pensamento é apenas uma onda. Tu és o oceano. O erro é olhar a onda e dizer, sou eu. O despertar é lembrar, eu sou o mar, e cada pensamento é apenas espuma que nasce e morre no meu infinito. Não é o conhecimento que te libertará, mas o esquecimento. Esquecer o que te ensinaram sobre ti, sobre Deus, sobre o caminho. Porque o caminho real começa onde termina a ideia de caminho. Agora o silêncio te chama novamente, mas não como ausência, como plenitude. O silêncio é o templo onde o amado habita, sem precisar ser nomeado. O que farás com esse chamado? Vais continuar procurando o que já te observa, ou vais finalmente te deixar ser visto? E se o que chamamos de pensar for apenas o eco distante de algo que já foi sentido por inteiro há éons? E se o teu verdadeiro eu estiver apenas esperando o momento em que deixas de o procurar? E se agora, neste exato instante, o amado estiver te escutando através do próprio som da tua respiração? Talvez ele esteja sorrindo, talvez o véu já tenha caído, e o que chamavas de tu nunca tenha existido. Seja membro do canal, mergulhe nas camadas secretas do ensinamento Sufi e caminhe lado a lado com o silêncio de Rumi. As portas do amado não ficam abertas por muito tempo.